Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nesse tempo de advento e hoje a igreja celebra a memória de Santo Ambrósio, bispo e doutor da igreja. Ele nasceu em Treves pelo ano 340, de uma família romana. Fez os seus estudos em Roma e iniciou em Sírmio a carreira da magistratura. Em 374, vivendo em Milão, foi inesperadamente eleito bispo da cidade e recebeu a ordenação no dia 7 de dezembro. Fiel cumpridor do seu dever, distinguiu-se sobretudo na caridade para com todos, como verdadeiro pastor e doutor dos fiéis. Protegeu corajosamente os direitos da igreja. Com seus escritos e atos, defendeu a verdadeira doutrina da fé contra os arianos e morreu no Sábado Santo, dia 4 de abril de 397. Santo Ambrósio, nesse tempo que nós estamos vivendo, aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nos preparando para o Natal, que Ele rogue por nós para que sejamos fiéis ao Senhor. Estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, do versículo 35 até o capítulo 10, do versículo 1 aí vai o versículo 1 e depois do versículo 6 até o 8. Nós ouvimos essa narração, aonde, por parte de nosso Senhor Jesus Cristo, há uma preocupação de que é necessário que tenha bons sacerdotes, e aí nós vimos Santo Ambrósio, o bispo, que cuide das ovelhas, porque as ovelhas elas não podem se perder. E ao mesmo tempo, Jesus enviando os apóstolos para pregar o evangelho ali ao povo de Israel. Qual a importância dessa passagem do evangelho de hoje no tempo em que nós estamos vivendo? Então, não podemos esquecer
que a igreja aguarda ansiosamente o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Preciso notar, como eu já falei para vocês, que esse tempo do advento se divide em 12 momentos. Do primeiro domingo do advento até o dia 16 de dezembro, estaremos assim ansiosamente aguardando, celebrando o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do dia 17 até o dia 24, celebraremos, nos prepararemos para o Natal do Senhor. Primeira vinda, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda vinda, ele voltará para buscar os seus. É preciso, meus irmãos, que nós tenhamos isso com clareza. Jesus, ele retornará pela segunda vez. Ele não vem agora para ficar neste mundo como da primeira vez, e o Verbo divino se encarnou e habitou entre nós. Ele ficou 33 anos junto conosco, ensinando, levando a boa nova, mostrando o caminho que nós deveríamos seguir. Isso tudo na primeira vinda. Na segunda vinda, ele vem buscar os eleitos, meus irmãos. Ele não vem buscar qualquer um, não. Ele virá buscar os eleitos. Na primeira vinda, Jesus não veio julgar, ele veio salvar. Na segunda vinda, ele virá para o julgamento, que se chama o julgamento universal. Vai colocar um grupo à direita, os que são fiéis, os que estiveram aqui levando essa vida santa, fugindo do pecado, procurando fazer a vontade de Deus em tudo. Então, esse grupo ficará à direita. E aí ele vai dizer: vinde, bendito de meu Pai. Vinde para o reino preparado para vós. Do lado esquerdo, os infiéis, os ateus, os comunistas, que não querem saber de Deus, que vivem uma vida materialista, que diz que a nossa vida se resume somente a este mundo. Os revolucionários, aqueles que brigam, que estão do lado das leis que vão contra a lei divina, que não querem saber de Deus, ficarão à esquerda. E aí Jesus irá dizer: afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para todos que seguiram a ele e não quiseram saber de mim. Essa é a expectativa que nós estamos vivendo nesse retorno, a segunda vinda do Senhor, a parousia, o Senhor que vem e virá na sua glória com seus anjos, os santos. Vai ser lindo, meus irmãos. Se na primeira vinda Jesus veio no silêncio, ali na gruta de Belém, ele nasceu ali. Lembremos que quando o anjo Gabriel veio trazer a grande notícia para Nossa Senhora, tudo aconteceu no silêncio. Na segunda vinda, todos os olhos verão o Senhor vindo na sua glória. Sagrada Escritura vai dizer, o próprio Jesus nos diz, das quatro partes do mundo verão o Senhor na tua glória, vindo com poder, com a sua majestade, porque toda a autoridade foi dada para ele.
E aí os católicos fiéis, irão com ele para viver para sempre na eternidade. É isso que nós estamos celebrando nesse tempo. A nossa alma, a nossa vivência, ela tem que estar dessa forma. Por isso, a vigilância, vamos vigiar para não cair no pecado. Vamos rezar. Olha, quem não está rezando, voltar a rezar. Leia a Sagrada Escritura, leia a vida dos santos. O tempo é para isso. Porque o Senhor vai retornar a qualquer momento. E o Evangelho de hoje, ele nos mostra justamente o quê? Olha bem, aqui no versículo 35 do capítulo 9, olha o que é que está acontecendo. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino dos céus e curando todo tipo de doença e enfermidade. Depois Jesus se depara com um povo que são ovelhas como que não tem pastor. Aí ele diz: reze ao Senhor da messe que envie operários à sua messe. Depois ele envia os apóstolos. É assim, meus irmãos, que a igreja deve estar. A igreja católica tem que estar empenhada na evangelização. Desde quando Jesus subiu aos céus, a igreja aguarda o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja não espera o retorno de Jesus Cristo, que virá na sua glória, de braços cruzados. Não, a igreja continua fazendo aquilo que Jesus fez, que são justamente esses primeiros versículos que eu acabei de ler para você. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. E aí depois ele envia os apóstolos e disse para os apóstolos também que eles deveriam curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios, fazendo tudo isso de graça, porque é dom de Deus, porque Deus nos concedeu essa graça. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, é preciso ir justamente às pessoas que não estão levando uma vida santa. A evangelização, ela consiste nisso também, principalmente nisso, ir ao encontro dos perdidos, ir ao encontro daqueles que não querem saber de Deus e levar a mensagem, a verdade, para que haja mudança de vida, para que as pessoas possam se voltar para Deus e serem fiéis a Deus. E por que isso, meus irmãos? Porque Jesus está voltando. E Jesus precisará encontrar todo mundo do lado direito, levando essa vida santa, fazendo a vontade de Deus em tudo. Você está compreendendo? Por isso que nós, sacerdotes, os bispos, nós não podemos brincar mais. Nós precisamos nos empenhar na evangelização, na pregação da palavra, no anúncio da boa nova, mostrar para as pessoas que a nossa vida não se reduz a esta vida, que existe um céu que nos espera, um Deus que nos espera, a Santíssima Trindade nos espera. Por isso é tempo de batizar os que não são batizados, aqueles que estão levando uma vida irregular no matrimônio, precisará regularizar sua vida. Aqueles que estão na discórdia, aqueles que não querem perdoar, precisarão perdoar. Porque quem não dá perdão não entra no céu. Quantas pessoas machucadas interiormente e estão dizendo: eu não perdoo, eu não perdoo. É preciso mudar essa concepção
e sim perdoar, é preciso dar o perdão. Essa necessidade do perdão, ela é importante na nossa vida. Nós não podemos viver como ovelhas sem pastor. Então, a dedicação de nós sacerdotes de nos preocupar como está a alma dessa pessoa, a preocupação de saber dela, como é que está em dia a sua confissão, se tem se confessado. Hoje é uma preocupação exagerada com a parte material. Há uma preocupação assim tão grande, eu não estou dizendo que não é para se preocupar com o corpo, mas não se preocupa com a alma da pessoa. Porque uma alma numa vida de pecado não irá se salvar. E nós precisaremos estar caminhando na salvação. Você tem adiado a sua confissão? Você está procrastinando? Está sempre deixando para depois a confissão? Sempre para depois, sempre para depois? O exercício da caridade você está sempre deixando para depois. Você está vivendo numa vida egoísta, onde não divide as coisas com ninguém. Como se preparar para a segunda vinda de Jesus? Desta forma, uma vez que nós sabemos por Ele mesmo, porque Ele disse que não diria a que horas Ele iria chegar, nem o dia e nem o ano. E aí nós católicos precisamos estar assim, nesta preocupação. Se o Senhor chegasse agora, como eu estaria? Se o Senhor chegasse agora, o que eu estaria fazendo? E o que eu estaria fazendo me levaria para o céu? Quantas pessoas morrendo no roubo. Uma vez eu fiquei impressionado com um vídeo. 2 rapazes numa moto foram assaltar uma pessoa. O rapaz desceu da moto, porque é assim que eles fazem, vão sempre em 2. Roubaram aquela pessoa que estava, por sinal, em uma outra moto. Então empurrou, jogou o outro no chão. Aí o outro foi lá e tentou, né, não permitir que o ladrão fizesse alguma coisa com ele. Aí ele pegou a moto do outro. Quando ele deu a partida, andou um pouquinho, o cara caiu no chão e morreu. Morreu roubando, meus irmãos. Vocês estão vendo? Jesus veio na vida daquele rapaz no momento em que ele estava roubando. Caiu no chão e já caiu morto. Estou entendendo o que significa o Senhor chegará. Nós não saberemos o dia e nem a hora. Se aquele rapaz, tendo consciência de Deus, da prestação de contas, você acha que ele iria estar roubando? Mas morreu assim, morreu roubando. Como outros morrem no motel, como outros morrem falando mal do outro, como outros morrem sem a vida sacramental. Por isso a necessidade agora é preciso ir nas igrejas, nas casas, nos locais, pregando, anunciando a boa nova do reino, como Jesus estava falando,
porque o retorno dele, né, como Jesus estava fazendo, né, e anunciando, o reino de Deus está próximo, o Senhor está vindo, é necessário mudar de vida para que o Senhor, quando chegar, nos encontre preparados. Aquele jovem que estava roubando não estava preparado e o Senhor veio. E o que pode ter acontecido com aquele jovem, meus irmãos? Não vamos cair também na ingenuidade de dizer, naquele momento ele se arrependeu. Será que deu tempo para ele se arrepender? E será que vai dar tempo para nós, se nós não estivermos levando a vida conforme Deus? Será que vai dar tempo? Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal, eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita.